Vamos falar de uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. O mal de Alzheimer. A gente conversou com um médico. Ele fala sobre essa doença e como ela se comporta. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 55 milhões de pessoas vivam com algum tipo de demência, sendo a mais comum a doença de Alzheimer, que atinge 7 entre 10 indivíduos nessa situação em todo o mundo. O Alzheimer, ele é um transtorno neurodegenerativo e progressivo e fatal, né? Que ele se manifesta pelo comprometimento progressivo das atividades da vida diária e envolve uma série de sintomas que chamamos de neuropsiquiátricos, isso, e de alterações também comportamentais. A doença ela se instala quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa já a dar errado. No caso do Alzheimer, um conjunto de neurônios sofre um processo defeituoso e começa a morrer. Como esses neurônios são justamente aqueles responsáveis pela memória, o paciente começa a ter incapacidade para gerar novas memórias. E é aí que os sintomas começam a aparecer. Entre os principais sintomas do Alzheimer está, em primeiro lugar, a falta de memória para acontecimentos recentes. Por exemplo, pessoas que você, na hora da consulta, pergunta o que você fez no dia de ontem, eles não se lembram, né? Aí, às vezes, eles falam muito de eventos que aconteceram no passado, mas também um outro dos sintomas é que ele faz começa a repetir a mesma pergunta várias vezes. Ou seja, ele faz alguma pergunta, aí com um tempinho depois, digamos, alguns minutos, ele repete de novo a mesma pergunta, né? Aí tem dificuldade para acompanhar conversas. Quando você começa a instalar uma conversa com o paciente, você vê uma dificuldade em relação ao paciente para acompanhar essa conversa que você está apresentando com eles. Ou pensamentos complexos. Já quando você faz alguma pergunta que seja um pouquinho complexa para ele, não consegue responder. Também existem outros sintomas, como são a incapacidade para elaborar estratégias e resolverem problemas. Ou seja, que eles não conseguem resolver problemas já com a facilidade que conseguiam antigamente. Tá bom? Outra dos sintomas é a dificuldade para encontrar palavras, né, que exprimam ideias ou sentimentos pessoais, certo? Aí também eles vão ter esse sintoma, já que a pessoa vai se enfocando que a doença está se instalando, né? Outras coisas que existem também, já um pouco mais específica, é a irritabilidade. São pessoas que se irritam com muita frequência, suspeição injustificada, agressividade ou passividade, interpretações erradas de estímulos visuais ou auditivos. Ou seja, que eles começam a olhar, a dizer que viram alguma coisa que não existe, que começaram a escutar alguma coisa que não existe. E outro dos sintomas também que acontece muito é a tendência ao isolamento. Pessoas que ficam muito isoladas também. Mesmo sendo uma doença que não tem cura, para aliviar os sintomas ou atrasar o progresso da própria doença, existem tratamentos específicos. O Alzheimer, basicamente, ele tem um acompanhamento, mas já falando que é uma doença neurodegenerativa, ou seja, que ela vai avançando. Existem tratamentos para controlar a doença, mas não tem cura. Até agora, a doença da Alzheimer é uma doença que não existe uma cura, porém se considera uma doença crônica, né? Que tem diferentes também estágios, que a gente esqueceu de falar, né? Ela tem um estágio desde o mais leve já até o terminal, que vai em grau, acho que é estágio 1, 2, 3 e 4, né? Que vai da forma inicial até a moderada a grave, e no último estágio já é uma doença terminal, que já aí o paciente vai estar muito restrito ao leito, ou seja, vai estar acamado. Mas para cada um dos estágios existe sim um acompanhamento e um tratamento que é feito basicamente pelo especialista, que é um neurologista. Mas antes, durante a vida, tem como se prevenir? Não, né? Por ser uma doença degenerativa.
Não tem como se prevenir, não. O Alzheimer, se vai acontecer, se vai apresentar mesmo. Ele pode guardar também muita relação com a genética, ou seja, com o histórico familiar. Se a pessoa é filho de pais que tiveram avós, que tiveram Alzheimer, muito provavelmente você tenha a grande possibilidade de desenvolver Alzheimer futuramente, sabe? Mas também pode não ter, porque nem tudo na medicina sempre é do jeito que vem assim descrito, porque a gente lembra que a gente atende pacientes, não doentes, né? Então você poderia se desenvolver ou não, baseado no seu histórico familiar também, né? Exatamente, problemão aí, hein? Uma doença aí que tem afetado aí muita gente. E os cuidados aí, caso você tenha alguém com essa predisposição, por favor. Já teve a oportunidade de visitar a GD Pharma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.